Malaquias capítulo 2, dos versos 1 e 2. Eu vou ler dos versos 1 ao 5 e vou me deter durante esses dois versos aqui. Que diz assim: Agora, pois, ó sacerdotes, para vós é este mandamento: se não escutardes nem decidirdes de coração dar glória ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição sobre vós e amaldiçoarei vossas bênçãos. E já as amaldiçoei, porque vocês não decidistes de coração. Somente esses dois aqui. Aqui está a reprovação da infidelidade de Israel. Justo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia que o Senhor tem nos dado aqui esses dias para cultuar o Senhor. Que o Senhor possa estar concedendo a cada um de nós, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia de sermos fiéis. Não tomando aqui, por exemplo, Israel e a sua infidelidade, Senhor. Como foi dito na parte litúrgica, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, porque pecamos contra a tua santidade, Pai. E que nós possamos entender a tua lei, Pai, não de uma forma externa, não apenas de uma forma intelectual, que é necessária, mas de uma forma interior, onde as nossas ortopraxias andem de acordo com aquelas que nós aprendemos no nosso intelecto. Abençoa todos os teus servos que aqui estão, Pai. Aqueles que não estão aqui também, Senhor, que o Senhor possa os visitar. É o que nós aqui te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Quente. Esses dois versos, versos 1 e versos 2, eu coloquei um tema e coloquei aqui uma tese: a infidelidade dos líderes e a quebra da aliança com Deus. É o tema que eu vou expor hoje para os santos. E a tese que eu vou defender é que Deus rejeita o culto quando os seus ministros e o seu povo quebram a aliança por meio da infidelidade espiritual, moral e conjugal. Quando os homens quebram esses três princípios, espiritual, moral e conjugal, eles estão em pecados diante de Deus, santos. Então essa é a realidade aqui do capítulo 2 do profeta Malaquias. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento ele é dividido por blocos. Temos 39 livros dentro do Antigo Testamento. Temos ali o conjunto de livros chamado Pentateuco, que narra ali as leis de Israel, a própria história. Temos livros poéticos, temos ali cânticos, salmos. Então livros feitos esses estão formando ali o bloco do Antigo Testamento, que onde vai entrar agora dois blocos de livros pesados, que chamamos de livros apocalípticos ou livros proféticos, que esses profetas se dividem em profetas maiores e profetas menores. Malaquias se encontra nesse bloco de profetas menores, não porque ele era pequeno, não porque os seus textos pudessem ser tratados como insignificantes, mas pela quantidade, a quantitatividade de escritos poucos, pequenos, por isso que eles foram chamados de profetas pequenos, mas de grande valia para a estrutura do Antigo Testamento, que é aqui onde Deus mostra a Malaquias que esse povo que se chama Israel está transgredindo as suas leis. O povo que era detentor dos oráculos de Deus, dos pactos, das alianças, das ordenanças, tudo esse povo tinha, e parece que o povo não andava contente diante de Deus. Então Deus, ele não brinca em serviço, ele acaba punindo o seu povo, santos, pela quebra da infidelidade. A igreja contemporânea de hoje acha que Deus está adormecido, acha que Deus não é mais o Deus do Antigo Testamento. Eu posso dizer que, com referência às leis do Antigo Testamento, que tinha olho por olho, dente por dente, que Deus de fato matava o indivíduo, hoje a coisa é pior. Por quê, irmãos? Por exemplo, no Antigo Testamento,
adultério era considerado adultério quando ambos eram pegos na cena do crime. Aí era trazida, os adúlteros eram trazidos para serem exterminados. Quando isso é trazido da mente cristalina de Cristo, ele disse que para ele adultério não é apenas ter a relação sexual, o ato físico, o contato. Mas se na mente o homem desejar uma mulher, ou a mulher desejar o homem, eles já são adúlteros, irmãos. Então a coisa é mais agressiva ainda do Novo Testamento. Deus assiste a igreja do Novo Testamento, irmão, debaixo de muita tristeza. Os reformadores disseram mais na frente, Charles Spurgeon, disse que essa talvez seja a pior geração de crentes de todos os tempos, irmão. Ele estava olhando para o futuro e dizendo que essa vai ser a pior geração de crentes de todos os tempos. Uma geração imunda de crentes que se dizem cristãos, que se professam cristãos, e parece que eles não observam lá atrás para ver o quadro clínico e caótico que Israel estava vivendo. Vivendo nessa porneia diante de Deus, numa vida imoral diante de Deus, numa infidelidade conjugal diante de Deus e uma vida espiritual abatida. A igreja evangélica de hoje era um desprezo diante de Deus. Enquanto cresce numericamente a igreja brasileira, que chamamos ela de igreja evangélica, é pior, Santos, é pior. Porque esta podridão do que tem surgido no meio evangélico, que isso não é para a glória de Deus, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, isto é para a desonra do nome de Deus. Então, quanto mais cresce a igreja, maior Deus está sendo escandalizado por esse povo que se chama-se cristão. Israel sendo um país pequeno e a igreja hoje sendo ela múltipla, muito grande, mas as desconformidades aumentaram diante de Deus. Para que você entenda, o nível de santidade não existe na igreja, o nível de espiritualidade não existe, porque as pessoas não sabem ainda o que é ser espiritual, elas misturam matéria metafísica, achando que a parte física, que é uma doutrina platônica, acha que a parte física ela não corresponde à parte metafísica. As duas andam juntos, irmão. Espiritual é aquele que é dentro da vontade de Deus. Nós vamos ver isso também na pregação. Então, quando olhamos para esse quadro, observamos que aquilo que Malaquias cantou lá atrás é um reflexo hoje para a igreja contemporânea. Eu acho que eu já disse várias vezes, eu acho que eu nasci na época errada. Eu odeio essa geração de crentes. Eu odeio a contemporaneidade de hoje. Eu amo a vida biológica, amo a terra, mas o século que eu vivo, por isso que eu amo tanta história. Eu navego demais nas histórias. E eu acho que eu não sou desse tempo, meu irmão. Esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que eu sou de outro tempo. Eu não consigo me ver dentro de uma sociedade dessa, como cristão. Eu tenho vergonha de dizer que sou crente, me comparando ao restante da humanidade, caída em pecados. E olha que eu não sou uma boa pessoa não, sou pecador também. Mas olhando para um quadro clínico desse, nós vemos que esta é uma coisa que não é saudável para a igreja. Mas quando Deus relata aqui em Malaquias, esse livro retrata um pouco da parte religiosa ativa, uma espiritualidade apática, um templo, sacerdócio e sacrifícios, falta de temor ao Senhor era grande no meio do povo de Israel. Conversando com um judeu hoje, você não tem como ele dizer assim, que nós somos orgulhosos de sermos o que nós somos. Porque se o judeu dizer hoje que é orgulhoso de ser o que ele está mentindo. Porque não existe orgulho em dizer que eu sou um judeu. Porque se existe judeu orgulhoso é porque ele não está olhando para o reflexo lá atrás do seu passado, que é um escândalo o judaísmo. Então aqui esse livro retrata estas coisas. Tanto o capítulo 1 com a entrada do capítulo 2, Deus dirige uma palavra duríssima, primeiramente aos sacerdotes. Deus bate com cano de ferro nos sacerdotes, os líderes espirituais de Israel, e depois ao povo, irmãos. O povo, o reflexo do povo é o reflexo do seu líder. Você quer ver a igreja, o que ela é? Olhe para o seu líder, é ele, é a cara dele. Pô. Se a igreja ela é leiga, ela não tem conhecimento, é a cara do líder. O líder
É o reflexo. Se a igreja não é espiritual, o líder também não é espiritual não, porque é um reflexo. Conversando com uma pessoa, falando sobre essa parte de espiritualidade, foi uma simples conversa que a gente teve, que mostrando a liderança que tinha no passado e a liderança que tem no presente, que é altamente diferenciada uma da outra. E eu perguntei: você gosta de ler? Ela disse: eu não tenho estímulo para leitura, eu não gosto de ler. Ela disse assim. Disse: você não gosta de ler? Ela disse: não, eu não gosto de ler. Sabe por que tu não gosta de ler? Tudo bem, que a nossa cultura, quando o Brasil foi descoberto, as pessoas eram envolvidas com essa atmosfera, não foram levados a lerem feito os europeus. Então os americanos aqui do sul foram levados a não gostar da literatura. É o seu caso. Mas o seu caso não é porque os portugueses fizeram isso não, viu? O seu caso é porque sua liderança não estimula, não excita, não exercita essas coisas em você. Quantos livros ele te indica por ano? Quantos livros ele te indica por ano? Não indica nenhum, porque ele também não lê, rapaz. Se ele não lê, se ele não tem hábito de leitura, tu também não vai ter não. É por isso que você diz assim: eu odeio a leitura. Quando você me diz que odeia a leitura, você odeia isso aqui, ó, esse livro aqui de capa preta, que é a Escritura. É inadmissível que um cristão que perde o tempo dele dentro de uma igreja, que ele está perdendo o tempo dele, é melhor estar no mundo. Perde o tempo dele, passa aí quase 2 horas sentado numa cadeira dura dessa daí e não gosta de ler. A finalidade da igreja, que nós falamos ontem do batismo com o Espírito Santo, uma das finalidades dele é fazer com que você ame a Escritura. Você tem que amar essa coisa aqui. É uma coisa formada por outras coisas e dentro de outras coisas. Essa coisa formada dentro de uma coisa é a Escritura, que contém uma coisa, que é a capa externa, contendo outras coisas dentro dela, que chamamos de 66 livros. E você vem me dizer que você não ama as Escrituras? Não, mas eu amo a Escritura. Como é que você ama a Escritura se você não gosta de ler? Ela foi feita para a mente e a mente foi feita para ela. Então, a parte apática que nós temos hoje de não gostarmos de lermos é um reflexo daquilo que nós somos. Você não é cristã não, você nunca foi cristã, aí você não me julgue não. Eu julgo sim, eu fui chamado para isso. A igreja foi chamada para trazer o certo, para falar do errado, para corrigir as coisas que estão defeituosas. E um defeito é você. Você se professa cristã e não gosta de ler. Como é que eu sei que o pregador está falando é verdade se eu não gosto de ler? Como é que eu posso examinar aquilo que está sendo tratado dentro da Escritura se eu não gosto de ler? Como é que eu posso adorar a Deus perfeitamente se eu não gosto de ler? Como é que eu posso discernir se esses cantos que nós cantamos são espirituais se eu não gosto de ler? Como é que sabemos que as orações que nós cantamos é bíblicas se eu não gosto de ler? Isso é o que Israel estava fazendo, queridos. Eles eram contrários, eles sabiam demais da leitura, mas desprezavam a ortopraxia. E este era o quadro caótico que Israel vivenciava e que a igreja contemporânea, ela está vivendo, santos. Uma igreja apática. Não confunda uma igreja com mais de 2.000 membros, mas que a vida espiritual é uma vida apática, aqui dessa mesma forma que o profeta está trazendo. E ele diz aqui, como frequentemente aqui enfatiza, o maior perigo da religião não é a ausência de culto, não, mas um culto divorciado da obediência. Veja que há um divórcio. Divórcio aqui que ele vai falar, irmãos, não é marido e esposa não, é que Israel é casado com Deus. E esse divórcio aqui de Israel com Deus é um dos maiores perigos que Israel estava olhando para Deus. É um dos maiores perigos que ele estava tendo com Deus. Ele estava brincando com Deus. Deus não tolera, Deus não aceita infidelidade. E aqui Israel era infeliz diante de Deus com relação às suas práticas. Tinha culto, tinha sacrifícios, mas nada daquilo servia para Deus, porque estava tudo fora daquilo que Deus prescreveu. O contexto histórico e teológico diz que isso aconteceu no pós-exílio, no ano 450 a.C.
O exílio já tinha acontecido, o templo já havia sido reconstruído, as expectativas messiânicas com relação a Cristo eram frustradas, a liderança espiritual estava altamente corrompida, como é nos dias de hoje, e a religião formal sem transformação moral. Veja que escândalo, não há transformação moral. Por que não há transformação moral, queridos? A liderança espiritual altamente corrompida. Isso reflete algumas coisas nos dias de hoje, Santos? Será que quando lemos Malaquias, isso reflete lá para trás? Ou reflete um pouco para frente com relação a nós? Que hoje a igreja ela está altamente corrompida. Altamente, não é pouca não, corrompida. Malaquias fala a um povo que não abandonou Deus externamente, mas o traiu internamente. É tanto que o livro fala do capítulo 1, 2 e 3, que o povo está roubando a Deus, o povo está furtando aquilo que pertence a Deus. E o capítulo 3 vai ser o mais grosso ainda. Quando chegar no 3, ele vai ter um desdobramento pior ainda, que o povo está altamente corrompido diante de Deus. A estrutura do texto ficou, ponto 1, a corrupção nos sacerdócios, dos versos 1, 2 ao 9. A parte 2, a profanação da aliança, que é o culto. E a parte 3, a infidelidade conjugal, que é o repúdio divino, que está nos versículos 13 ao 16. Que esses pontos 2 e 3 hoje a gente não fala, mas vamos falar apenas o ponto 1, que é a corrupção do sacerdócio diante de Deus. O sacerdócio era da tribo de Levi, que os irmãos entendem, que tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, que era responsável pela liturgia, santos. Todos eles ali eram homens voltados para a liturgia. Quando as pessoas hoje falam de Levi, porque Levi foi um dos filhos do velho Abraão, e lá atrás ele mostra que a tribo de Levi ela foi separada para o sacerdócio. Quando as pessoas dizem hoje, eu sou um levita, eles não têm a mínima ideia, a mínima percepção do que significa ser um levita. Quando vem a pessoa tocando instrumentos musicais ou cantando, elas dizem assim, nós somos levitas. Eu até brinquei uma vez com um indivíduo que eu estava no meio batista e receberam um cantor e ele se autodenominou como um levita. E eu brincando ironicamente com ele, eu fiz, tu nascesse aonde? E ele disse, eu nasci em Jaboatão, aqui Jaboatão dos Guararapes. Então, como é que tu é levita? Se tu nascesse aqui em Jaboatão, como é que tu é levita? Ah, não, eu sou levita porque eu toco e canto para o Senhor. Se você canta e toca para o Senhor e recebe gorjeta da igreja, você não é um levita, você é um profissional, é diferente, viu? Esses cantores que vai cantar em igrejas são profissionais, aquilo não é culto, ele não está oferecendo culto, ele está vendendo o seu serviço. O que é a venda do serviço? É um cântico, que é errado. Não se pode vender um cântico no dia de domingo não, queridos. Vamos ouvir aqui a cantora falando de tal, que ela vai cantar aqui na igreja domingo. Ela cobra um cachê violentíssimo para estar ali. Aos bobos que estão aí embaixo, o que é que eles fazem? Acha que uma pessoa dessa está adorando a Deus. Eles não estão adorando a Deus, eles estão vendendo o seu serviço, que é profissional. Assim é correto. Eu vendo o meu produto, mas isso não é culto. Então, dizendo, quando você canta e você toca, você não é levita. Levitas são aqueles que nasceram da tribo de Levi. Então, o que é que os levitas faziam, irmãos? Eles tomavam conta do templo. Quando o povo retorna do cativeiro, o que é que acontece? Deus separa das 12 tribos, Deus vai separar uma. E Deus disse, essa terra pertence a essa tribo, essa terra pertence a essa tribo, essa terra pertence a essa tribo, e saiu dividindo. Quando chegou em Levi, ele disse, não tem terra para vocês não. Vocês têm algo diferenciado para fazer para mim. Vocês são o povo que vai preparar a liturgia, vai preparar o culto para a minha adoração. Vocês é o povo que vai fazer com que a nação de Israel me enxergue. Por isso que vocês são chamados de sacerdócio. Todos os levitas são sacerdotes que vão trazer as ofertas, a liturgia. É vocês que vão tomar conta disso. Então, nesse aspecto, vocês têm que ter muito cuidado naquilo que vocês vão fazerem. Vocês não podem errar a substância do culto. Vocês não podem errar os elementos do culto, porque se vocês errarem, eu mato vocês.
A minha bênção vai estar dentro dessa casa. Por isso que ele diz no capítulo 3, trazei todos os dízimos para a casa do tesouro, que é o templo, viu? Que haja mantimento da minha casa. Não é igreja não, querido. Está falando de igreja não. Ele está falando do povo de Israel. Para que haja mantimento da minha casa. Eu vou fazer a minha parte e vocês façam de vocês. Então, o povo trazia o dízimo, não era mensal. O dízimo era anual. Trazia pratas, pedras preciosas, roupas e alimentação. O templo ficava supercarregado. Eles não passavam necessidade, porque a nação supria, porque Deus cobrava da nação. Aí quando isso não estava exercitando, o que é que Deus disse? Roubará o homem a Deus? Está roubando, meu irmão. A nação está me roubando, porque não está suprindo a necessidade dos levitas. E aqui o foco é eles, no capítulo 2. Deus está tratando com eles, é a falta deles com relação a Deus. A falta de posicionamento que eles não tinham diante de Deus. Então ele vai dizer que no capítulo 2, dos versos 1 ao 9, ele está falando aqui da corrupção do sacerdócio, quando ele diz, um mandamento se torna maldição. Deus se dirige diretamente aos sacerdotes, aqueles que deveriam conduzir o povo à bênção, agora atrai maldição. Agora imaginem um reflexo disso aqui da igreja de hoje. Nós temos hoje uma comparação com Malaquias. Líderes que se dizem espirituais, levando o povo a crer em coisas que não se devem, fazendo liturgias fora das escrituras, trazendo utensílios não autorizados por Deus e prometendo a este povo, nos dias de hoje, que esse povo será abençoado por esse Deus, Deus de Israel, se eles cumprirem esses votos. Por exemplo, as correntes dos 300, óleo ungido, rosa ungida, martelo santo, e o povo que se chama povo de Deus, que não são povo de Deus, quem está debaixo de uma obediência miserável dessa. Porque quando Deus chama Josué, ele diz, olha Josué, tenhas cuidado de fazer tudo, não é metade não, é tudo que na lei está escrito, porque só assim prosperarás o teu caminho e serás bem sucedido, Moisés. Moisés, é assim que ele tem que se comportar. Se ele se desviar para a direita ou para a esquerda, eu pego ele. Não tem bênção, é maldição. As pessoas que estão vivendo nesse sincretismo religioso dos dias de hoje. O que é o sincretismo? É a mistura orgânica de várias religiões dentro de uma, que eles dizem ser ditas que são cristãs. Não são cristãos, eles são sincretistas, que trazem doutrinas e ensinos humanos e mesclam com o quê? Com o cristianismo. Aí as pessoas que não têm propriação do conhecimento bíblico, que não têm intimidade com as escrituras, como aquilo que eu falei, que a pessoa diz que não gosta de ler, então essas pessoas são alvos fáceis de serem enganados. Então esses falsos líderes de hoje não era o pecado dos líderes de Israel, porque esses de hoje são ignorantes, estão fora da luz da revelação de Deus. Esses aqui tinham autoconhecimento de Deus, sabiam como a coisa funcionava, sabiam da proporção que Deus tinha com eles. Eles sabiam que o braço era pesado de Deus, porque Deus batia nos inimigos e batia no povo dele. Então o povo conhecia Deus, era conhecido no meio do judaísmo. E ele diz no versos 1 e o versos 2, se não me ouvirdes e não me honrardes, no verso 2, veja a proporção que isso leva. O problema não é ignorância, ou seja, a ausência ou a falta de apropriar-se de conhecimento, mas desprezo voluntário, santos, que é pior ainda. Se tem os cristãos de hoje que não têm conhecimento e peca, aí Paulo, quando escreve a sua epístola aos Romanos, ele diz que esse povo será julgado com ou sem conhecimento.
É claro, irmão, se o indivíduo ele tem um conhecimento exaustivo das Escrituras, pode ter certeza, a pancada que ele vai receber de Deus vai ser maior, porque eu tenho conhecimento e eu não quero obedecer a Deus. Aí Deus cria meios necessários, Deus cria meios extensos para punir o ser humano, irmão. Deus é terrível em machucar as pessoas. Deus é terrível para acabar com a pessoa, porque Ele tem os meios necessários para fazer com que aquele indivíduo moral que somos nós vai obedecer a Ele. Dentro do tratado da soberania de Deus, Deus machucou Faraó de uma forma terrível, pisou em Faraó, humilhou Faraó e disse: vou mostrar a ele como funciona isso. As pessoas, quando olham aqueles textos, acham que é somente com os ímpios, com os incrédulos. Deus, quando bate no povo dele, ele bate de uma forma plural, bota para rachar na igreja. É só você olhar para trás, olha para a história da igreja, que você verá isso. Deus não alivia não, queridos, Ele não brinca. Quem brinca somos nós. Nós brincamos de sermos cristãos, nós brincamos de sermos adoradores, nós brincamos de ser adoradores de Deus. Isso Deus não tolera. Então o pecado de hoje não é o pecado de ontem, que o problema não é aqui a ignorância, porque os sacerdotes tinham autoconhecimento da Torá, santos. Tinha autoconhecimento dos salmos, tinha autoconhecimento dos livros que estavam aqui, os proféticos. Eles sabiam da coisa como funcionava. Então, não era à toa como Deus descia a vara, descia com vontade. Observa o sacerdote Eli. Eli era um homem de Deus. Eli era um homem que obedecia a Deus. Ele não era covarde, ele não era um extremo de covarde, porque tinha 2 filhos marginais dentro de casa. 2 homens barbados dentro de casa, 2 corrompidos ele tinha dentro da sua casa, ficava difícil dele comandar. Aí quando lemos os textos, achamos ele muitas vezes de covarde, mas ele orientava os filhos é que não queriam de fato obedecer a ele. Foi que Deus fez, irmão. O texto diz: ó Samuel, Deus disse a Samuel, eu tenho um intento dentro de mim de matar aqueles 2. Quando Deus disse: acabou-se, meu irmão, acabou-se, ele vai matar. Não tem como revogar, não tem como contrariar, não tem como fazer Deus voltar atrás. Isaías diz: quando o braço do Senhor está estendido, quem pode pegar nele e fazer voltar atrás? Ninguém consegue mais não. Aí nós nos enganamos em pleno século XXI que Deus pode voltar o braço dele. Porque eu li textos que dizem mais ou menos assim, presbítero, que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Coitado! Ele não sabe o que quer dizer as expressões. Ele acha que Deus vai criar em Deus um remorso por ele e Deus vai parar de fazer as coisas. Deus não para. Não tem como parar ele. Deus não tem sentimentos por nós, irmão, nesse sentido. Que ele fica com peninha de Clécio, aí ele não vai fazer aquilo porque ele está com peninha dele. Ele não faz isso, irmãos. Clécio é que tem que ter a estrutura de obediência para ele, porque se não tiver, ele passa por cima, que Deus não respeita o ser humano não. Esse Deus que a antropologia criou aí fora, não é o Deus da Escritura não. Porque Deus respeita. Deus nunca respeitou o ser humano, irmãos. O ser humano é que tem que honrar e respeitar a Deus. E Deus mostra aqui em Malaquias capítulo 2, que isso é uma verdade. Eu vou chicotear eles, eu vou bater neles sem misericórdia. Eu já tirei a bênção do meio deles, e eles agora praticamente já estão lá entregues nessa disposição. Então o problema não era que a ignorância, ou seja, a ausência ou a falta de apropriar-se de conhecimento, mas desprezo de Deus. Os sacerdotes desprezavam a Deus, irmãos. Estavam nem aí, para a oferta, não estava nem aí para os sacrifícios, estava nem aí para o povo. Vai levando aí, vai levando, você veja o que eu vou fazer com vocês. Então Deus chama Malaquias e fala assim para eles, que eu vou ter um encontro com eles, eu vou machucá-los. Então, o que significa um mandamento se torna maldição, como o texto diz? Vejamos o que ele proferiu. Ele diz assim: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuserdes no seu coração dar glória ao meu nome,
diz o Senhor dos Exércitos: enviarei contra vocês a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já tenho amaldiçoado, porque vocês não o tornais a sério, não faz com que as atividades a sério com relação a mim, e eu vou fazer isso com vocês. A promessa é essa, que eu vou machucar vocês. Você vê que no capítulo 3 ele disse: se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênção, ela não vem. E se ela não vier, eu abrirei as portas do devorador para acabar com tudo de vocês. Essa é a promessa que eu faço para vocês. E Deus abriu as portas para os devoradores virem e acabar com tudo aquilo que Israel tinha. A nação que era próspera, ela agora começa a cair moralmente, espiritualmente, intelectualmente, socialmente, alimentícia começa a cair, tudo começa a cair, porque Deus tirou as mãos dele. Pô. Quando Deus colocava as mãos sobre Israel, era proteção, era bênçãos materiais, bênçãos espirituais. O povo estava vivendo como se fosse do paraíso. A igreja de hoje vive em quê? Em um quadro caótico diante de Deus, porque vivem contrariando a vontade de Deus, não querem dar glória a Deus, aí Deus faz, eu vou forçar eles a me dar glória, porque é necessário que eles façam isso. O texto se inicia com uma fórmula solene: agora, ó sacerdotes, depois eu falo com o povo, primeiro eu pego a liderança, depois eu vou ter encontro com o povo. Ele vai dizer isso. No hebraico, trata-se de uma convocação judicial da parte dele, típica de processos da aliança. Deus não fala como um conselheiro, irmãos, ele não está dando conselho para Israel, não, mas como o Senhor da aliança, que chama os responsáveis para prestar contas diante dele. Prestar contas. Aí quando eu olho hoje, irmãos, dentro de seminários, há uma batalha dentro da própria congregação evangélica, porque as pessoas querem ser pastores da igreja. Eu não sei, particularmente, eu não sei que tara é essa em ser pastor da igreja. Esse desejo louco dos homens querer ser pastores da igreja. Em querer ser uma coisa que é altamente prejudicial para eles. Altamente, não é pouco não, é altamente prejudicial ser líder de igreja. As pessoas pensam, na falsa igreja ele tem status, ele tem dinheiro, tem uma postura, tem pessoas bajulando eles, tem casa, tem carro, eles acham que ser ministro é isso. Isso não tem nada a ver com o ministério, santos. Altos salários, 100, 150 mil, 200 mil por mês, isso aí são corruptos, irmãos. São ministros de Deus, não. Então, ministros de Deus, eles servem como tapetes para a igreja. Então, se você quer ser tapete, então pode vir, seja bem-vindo. E isso é ser o ministro. Tapetes. Jesus disse, como foi que Jesus se expressou com relação a isso? Com relação à adoração e ao serviço. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Seu trabalho é servir. Mas hoje os líderes querem ser servidos pela igreja, porque a igreja ela não tem a apropriação do que é ser isso, aí ela acaba aceitando essas prerrogativas. Aí Deus está chamando aqui a responsabilidade desses homens, que se chamam líderes ou sacerdotes. Essa observação que ele diz aqui da palavra mandamento, mitzvah, aqui no hebraico, aqui não se refere a um preceito isolado, como alguns pensam. Isolado não, mas é uma ordem pactual vinculada às bênçãos e maldições da aliança mosaica que traz. Cláudio, isso aí era lá atrás, hoje Deus não faz mais isso, não. Deus não mudou, irmãos. Um dos atributos dele, que ele é imutável, ele não muda. Não tem como mudar isso, santos. Se brincar com ele, mexer com aquela coisa preciosa dele, que é a lei, você vai se ferir diante dele, santos. Os 2 filhos de Eli foram o quê? Mortos por causa disso. O próprio Eli. Quem mexe com a lei acaba se ferindo. E Deus disse, eu vou trazer sobre eles algo que eles não conhecem. Então Deus não negocia com os seus ministros, ele os julga à luz da palavra que receberam. E o profeta está dizendo assim para vocês que são líderes, eu estou dizendo para vocês, tomem cuidado
porque Deus não dorme em serviço. Deus, ele não dorme no seu posto, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Vocês têm que mudar a cosmovisão de vocês, vocês têm que mudar a percepção de vocês, vocês têm que ser fiéis a ele. A fidelidade não é uma opção de vocês, não é opção. Aí eu vou opinar aqui se eu vou querer ser fiel a Deus. Se você não for, você vai ser atropelado, queridos. Você tem que ser fiel. E os sacerdotes tinham que ser fiel. Observa que quando Israel sai do meio do paganismo, que é com Abraão, Abraão é o pai de Israel espiritual, o pai de Israel geograficamente falando. Tu observa, Deus pactua com um homem incrédulo, pactua com um homem que vivia misturado com deuses e tira ele de lá. É por isso que ele disse, olha, eu vou te arrancar do meio da tua parentela. A tua parentela é idólatra, mas eu vou te arrancar de lá, vou te fazer um crente, Abraão. E Deus tira Abraão, diz o texto que Tera e Naú, seus pais, ficaram na adoração. E Abraão pega a Sarai, que é Sara, e sai para formar a nação que nós chamamos hoje de Israel. E chamar Israel de Abraão é a mesma coisa, porque Abraão é o pai da fé desse povo. Então Deus pactua com Abraão, tira ele do paganismo e faz dele uma grande nação. Isso é um reflexo em Atos capítulo 13, quando Paulo disse que Deus disse assim para Paulo, eu te pus como luz para os gentios, para levar este evangelho. É a mesma coisa de Israel, eu te pus para ser luz entre os pagãos, para que vocês, diante dessas nações corrompidas, Israel fosse luzeiro. Mas Israel caiu e falhou, queridos. Os sacerdotes eram para trazer essa luz. Veja o que o texto diz, irmãos, que a boca e os lábios do sacerdote têm o conhecimento exaustivo de Deus. Quando o sacerdote abre a boca, não é o sacerdote que está falando, quem fala é Deus, irmãos. Deus fala na boca dos sacerdotes. E para que o povo olhasse para os sacerdotes e olhasse, é Deus falando para nós, porque é a mesma coisa. Esse reflexo tem que estar dentro da igreja. Mas por que não está? Porque a maioria dos ministros que se chamam cristãos são corrompidos, irmãos. Deus não fala na boca de mentirosos, Deus fala na boca da verdade. Então aqui os sacerdotes estão com esse comportamento ético e moral, sabiam da verdade, mas não queriam ser dominados por essa verdade. Então o versículo 1 fala sobre isso, mas o versículo 2. O segundo ponto vai dizer, o problema não é a falta de conhecimento, mas de disposição do coração deles. Eles não tinham disposições. Se não me ouvirdes e não propuserdes no coração dar glória ao meu nome, vai ser prejudicial. Deus, irmãos, tem uma coisa particular de Deus. O que difere Deus dos outros seres? Quando você estuda uma disciplina chamada teontologia, ela trata a respeito do ser de Deus. Ela trata do caráter de Deus e de seus atributos. Por que Deus é Deus? Porque Ele é possuidor desses atributos, dessas qualidades, desses adjetivos. Imutabilidade, santidade máxima reside dentro de Deus. O maior tipo de conhecimento reside dentro de Deus. Onisciência, onipresença, onipotência, esses atributos preenchem Deus e faz dele ser o que Ele é. É por isso que é chamado de ser perfeito. Nós somos criaturas perfeitas. Deus é ser perfeito. Por que nós somos criaturas perfeitas? Nós não somos seres perfeitos. Porque somente Deus é um ser perfeito. Ele tem todas as qualidades e nós não temos, irmãos. Mas como homens e somos seres humanos, nós somos perfeitos como uma máquina humana. Então Deus é esse ser perfeito. E esse ser perfeito, Ele quer que a sua glória seja anunciada por esta igreja. Ela tem que dar glória a Deus. Ela tem que provocar externamente isso para voltar para Ele. Deus não negocia, Deus gosta de se mostrar, Deus gosta de se manifestar, Deus gosta de aparecer. Esse aparecimento a Bíblia chama de glória. A glória é a manifestação das qualidades de Deus. Mas nem sempre a glória é provinda, ela sai de Deus, ela sai da igreja também.
A igreja tem que glorificar a Deus, santos. É necessário. Então aqui aparecem duas falhas graves. Surdez espiritual, porque ele diz, não me ouvides, como se ele tivesse algum problema de audição. E a indiferença moral, não propuseste no seu coração, que é a parte moral. Então quando ele fala, não me ouvides, não é que eles não ouviram, que eles tinham problema de audição, é que eles não estavam dando conta da probabilidade do que significa escutar a voz de Deus. Escutar aqui a voz de Deus, irmãos, não é escutar um áudio, é a lei escrita. Vocês não estão atentos ao que ela está dizendo para vocês. Vocês têm que estar atentos. Vocês têm que ouvir, não apenas com o ouvido, mas com a mente. E quando a outra parte entra da indiferença moral, ele entra a palavra grega aqui, cardia, não propuseste no coração, que é o cardia. O cardia aqui, coração, não é, tanto no hebraico quanto no grego, não é o coração, o órgão que bombeia sangue, mas é toda a estrutura do corpo. Corpo, alma e espírito. Todos os órgãos que você tem, eles foram constituídos, foram formados. E uma das finalidades dessa formação orgânica do teu corpo é glorificar o teu Deus. Tem que glorificar os santos. Deus exige isso da igreja. É uma proporção que Deus faz com que o servo, ele foi chamado para fazer isso. Organicamente falando, ele foi reconstruído espiritualmente para fazer isso. O profeta Ezequiel 36, ele vai citar lá atrás. Eu colocarei em vós um coração novo, darei para vocês uma mente nova, e escreverei as minhas leis dentro de vocês. Para que Deus está fazendo isso, irmão? Aí o cara indivíduo, para que Deus tem essa proporção de fazer com que o corpo humano seja templo dele, para ver que esta mente que passou por uma tal de transformação radical, que chamamos isso de conversão, que é mudança de pensamento, mudança de cosmovisão, para que Deus fez isso? Garante que teus pecados foram perdoados, tu está numa nova dimensão, numa nova estrutura. Para que Deus fez isso com você? Deus fez isso que Ele quer de volta. Ele exige isso de volta de vocês, como Ele estava exigindo de Israel. Ele exige que vocês retornem para Ele aquilo que Ele deu a vocês. Eu capacitei vocês para que vocês me glorifiquem, para que vocês me amem, para que vocês me adorem. Essa glorificação é o que eu quero de vocês, que vocês não estão me dando. Então eu vou cobrar de vocês. Por que vocês não estão me glorificando? Porque eu dei as ferramentas necessárias para que isso acontecesse. Tirei vocês do lamaçal de pecados, dei a vocês uma nova vida, coloco o meu espírito em vocês, apago todo o contrato que tinha de maldição com vocês, e agora vocês devolvem para mim de costas? Não, vocês não estão me honrando, vocês estão desprezando a aliança que eu fiz com vocês. Então, propor no coração indica decisão deliberada, não emoção passageira. Eu estou sentindo isso de Deus. Não tem esse negócio de sentimento não, rapaz. Eu quero é prática. Eu estou sentindo que Deus está no ambiente. Eu não sinto que Deus está no ambiente, porque Ele está no ambiente, se eu sentir ou não, porque eu sou casa dEle. Por falta de um conhecimento prévio, as pessoas pensam em Deus dessa forma. Por falta de um conhecimento deliberado das Escrituras, eu peco contra a santidade de Deus, porque eu não sei adorar a Deus. Jesus, quando sentou com aquela mulher samaritana, aquela era uma mulher ignorante, mas mesmo assim ela recebe a instrução. Vocês adoram o que não conhecem. É a igreja. Vocês adoram ao que não conhecem. Porque a salvação vem deles, dos judeus. Eles têm uma cosmovisão aberta. Se eles estão em pecados, é outra coisa. Os samaritanos também são povo de Deus. A mistura, né? O samaritano foi por causa da mistura. Eles se separam por causa da mistura. Mas eram povo de Deus. Mas eles tinham uma cosmovisão não ampla de Deus. Eles adoravam a Deus com uma coisa embaçada. Aí Jesus clareia a mente dela. Explica para ela, teologicamente, em pontos focais, o que significa adoração. Só a mulher. Os verdadeiros adoradores
Não precisa estar dentro do templo, não. Porque vai chegar uma época, que já chegou, que esses verdadeiros adoradores não precisam estar dentro de casas. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque é isso que Deus quer. O crente verdadeiro, ele promulga, ele é um templo de adoração de Deus. Ele vai promulgar a glória de Deus. Onde ele estiver, ele vai fazer isso. Então não fique ligado a um local, Jerusalém, templo, sacerdote, sacrifícios. Isso vai acabar. Isso vai acabar. O homem não vai mais conseguir glorificar Deus dessa forma, não, porque agora a coisa vai evoluir cada vez mais. E eu quero dizer para vocês isso. Então, na época que Malaquias trouxe isso, o povo estava agarrado com um culto, com as ofertas e os sacrifícios, porque era necessário fazer isso, irmãos. Como frequentemente aqui eu enfatizo, a raiz da apostasia raramente é o que? Na parte intelectual. Por que os judeus eles poderiam ser apostatas? Porque eles eram verdadeiros. Um falso adorador, ele não pode ser chamado de apostata. Um exemplo, eu nasci numa doutrina errada, vivo dentro de uma igreja, uma comunidade errada. Então, esse povo não pode ser chamado de apostata. Mas por que, presbítero, não pode ser chamado de apostata? Porque a apostasia sai do verdadeiro para o falso. Nunca é do falso para o falso, porque ele já é falso. Ele já é um apostata. Os judeus eles já eram apostata, porque eles saíram, eles eram verdadeiros e abandonaram a verdade. Aqueles que vivem infundidos dentro de um ensinamento errado, eles não são apostatas, eles são hereges, vivem praticando heresias, mas apostatas, esse pecado, eles não levarão sobre si. Então Deus começa a chamar a responsabilidade dos sacerdotes, versos 1 e versos 2. Quando chega na terceira parte do verso 12, ele vai dizer: dar glória ao meu nome, sacerdotes, eu vou requerer isso de vocês. O centro da adoração verdadeira é quando vocês me glorificam a mim. Quando vocês glorificam a minha pessoa, vocês estão num patamar elevadíssimo. E por que a igreja não entendeu o que é isso ainda, irmãos? Os judeus sabiam o que era glorificar a Deus, os apóstolos sabiam o que era glorificar a Deus, Cristo sabia como glorificar ao Pai. E por que a igreja contemporânea de hoje, eu já entro na aplicação, não entende o que significa dar glória a Deus? Ele diz: dê glória ao meu nome. É o centro da adoração verdadeira. Quando vocês me adoram, quando vocês me glorificam, aí sim, aí Deus fica feliz, porque a sua igreja, o seu povo, está glorificando. Mas vocês, Israel, sacerdotes, vocês não estão me glorificando, vocês estão me decepcionando. Estou triste com relação a vocês. Vocês não me glorificam, as vossas obras não têm nenhum reflexo de mim. Então vocês são falsos sacerdotes, se comportam como pessoas falsas. Então, dentro da postura do Antigo Testamento, dar glórias ao nome do Senhor significava, irmãos, representar corretamente quem Deus é. Veja que não tem nada a ver com oratória. Significa representar corretamente quem Deus é, honrar a sua santidade e viver de modo coerente com o caráter divino. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso quando ele disse: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Veja como ele estava tão preocupado com a glória. Se vocês olharem para Paulo, imita Paulo, tanto do campo intelectual quanto do campo ortoprático, vocês estão tendo o reflexo de Cristo. Veja a audácia que Paulo disse. Paulo poderia ter dito: sejais imitadores de Cristo. Mas ele não disse isso. Ele disse: olha, seja meus imitadores, como eu sou dele. Porque se tu me imitar, porque eu sou uma cópia viva, eu sou uma cópia santa, eu sou uma cópia exata de Cristo. Se vocês olharem para mim, é como se vocês estão vendo o próprio Cristo, estão vendo o próprio Deus na frente de vocês. E essa é a expressão máxima da palavra glória, irmãos.
expressão máxima de Deus. Quando eu entendo o caráter e o ser de Deus, eu posso glorificá-lo. Meu irmão, como é que eu vou glorificar a Ele se eu não o conheço? Como é que eu vou glorificar a Deus se eu não sei das propriedades de Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus se eu não conheço a sua essência? Como é que eu posso? Então, meu irmão, faça aquilo que Pedro disse urgentemente: antes de tudo, crescer em graça e conhecimento. Faça isso, liberte-se da ignorância, porque a ignorância ela escraviza, mas o conhecimento liberta o homem, irmãos. Não é isso que Jesus disse? E conhecereis a verdade, que é Ele, e vocês serão libertos. Então, como é que eu posso adorar a Deus, irmãos? Quando eu tenho conhecimento da verdade de Deus. Representar corretamente quem Deus é. O que significa isso, santos? Como é que eu posso representar alguém se eu não conheço? Quando eu domino a lei de Deus, quando eu conheço a lei de Deus, os pormenores do que a lei diz, o que é que essa lei exige? O que é que Deus prescreve nos seus mandamentos para que eu possa obter essa manifestação de quem Deus é? Quando eu começar a falar de Deus, não é somente o campo intelectual que tem que agir, queridos. Claro, irmãos, para que a prática chegue, o conhecimento é necessário. É necessário. Então o conhecimento ele tem que vir primeiro, para depois a prática. Então, honrar a santidade de Deus, a palavra santo significa separados, separação. Deus, quando estou nesse patamar, eu estou sendo separado por Deus para imitar a Deus, não somente no campo intelectual. É muito bonitinho, irmãos. Estou falando isso para reformado, viu? Muito bonitinho quando nós começamos a citar as confissões de fé, é lindo. A igreja está reunida citando o catecismo de Heidelberg como a igreja reformada. E quando os presbiterianos da confissão do Westminster estão reunida e começa a citar aquela parte intelectual, e começa a citar Calvino, começa a citar Beza, Macóvios, e começa a citar aqueles titãs de peso da igreja presbiteriana, da igreja reformada, as pessoas vão dizer que esses homens são possuidores de conhecimento. É verdade. Se tem um povo que tem conhecimento, são os reformados. É fato, e diz a filosofia, contra fatos não há argumentos. Mas isso não convence a Deus, santos. Não convence. A parte intelectual que é provida pelo batismo do Espírito Santo, que a gente falou isso ontem na doutrina, é necessária que esses fatos aconteçam conosco. Então eu tenho que ler muito para que o meu HD, que é o meu cérebro, ele fique carregado de informações sobre quem é Deus, para que eu possa glorificá-lo agora com o segundo tópico, que é esse, santidade, que significa prática. Como é que eu glorifico a Deus? É dando glórias a Deus? Não, irmãos. É quando você está na prática, é que você glorifica a Deus. Não existe outro meio. Jesus disse: este povo me honra com os lábios. O que Jesus estava dizendo? Que essas pessoas falavam de Deus, pronunciavam a Deus, glorificavam a Deus verbalmente, oralmente, mas faltava prática para eles. Eles não tinham prática. Os sacerdotes falavam corretamente da Torá, exercitavam corretamente a Torá, explicavam corretamente a Torá, mas eles não eram exemplos como a Torá exigia. É isso que glorifica a Deus. Aí quando eu vejo a igreja contemporânea de hoje, glória, 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 que é isso, rapaz? Isso não é glorificar a Deus, não. Estão perdendo tempo com a parte expressão, a parte expressiva. Não faça isso. A verdadeira glorificação que ele pede aqui não é essa, que o sacerdote diz aqui, não glorifica a Deus apenas ao oferecer os sacrifícios, mas ao viver de modo fiel a ele, que a lei exige. A maior forma externa de glorificar a Deus é estar em obediência ao que ele ordenou nas Escrituras. Em João 17, Jesus está orando a Deus, e ele vai dar o maior exemplo de como glorificar a Deus. Ele estava orando tão intensamente
que o suor dele se transforma em gotas de sangue, de tão perturbado que ele estava com relação ao ato. Então ele começa a orar e ele diz assim no versos 4: eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me destes para fazer. Então o que é que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me destes para fazer. Esse ato de fazer, o verbo fazer, é o resultado da glória. Por que ele glorificou a Deus? Porque ele foi feito para isso. Como ele glorificou a Deus? Quando ele executou a obra, irmãos. Isso é glorificar a Deus. Obedeceu perfeitamente esse filho. Veja como a voz diz no batismo: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. E Batista botou aqueles olhando e disse: é o cara, viu? É esse aí, esse é o homem, esse é o homem prometido desde a eternidade. E Jesus disse: eu vim, para isso eu nasci, para glorificar a Ele que está nos céus. E como é que eu glorifiquei, igreja, a Deus? Quando eu obedeci para aquilo que eu fui chamado. Da mesma forma vocês, eu oro a Deus para que Deus glorifique vocês. Como? Fazendo a obra que vocês foram chamados. Então vocês glorificam a Deus quando vocês obedecem o Evangelho. Os sacerdotes não glorificaram a Deus. Por quê? Porque eles glorificavam apenas com a voz. E Deus disse: com voz não, eu quero que vocês façam a obra que vocês têm que fazer. Não tragam animais tronchos, coxos, com defeitos, porque vocês não foram chamados para isso. O que o sacerdote fazia? Ele apalpava o animal, espremia ele, meu irmão, para saber se ele tinha algum defeito. Olhava a pelagem dele, olhava por baixo, por cima, os olhos. É cego? Não. Ele enxerga? Ele tem algum defeito no corpo? Não. Ele está limpo? Serve para o sacrifício. Papel do sacerdote. Examinando, meu irmão, examinava perfeitamente a oferta. Era trabalho do sacerdote. Quando ele fazia isso, estava glorificando a Deus. O sacrifício tem que ser perfeito. Eu não posso aceitar nada de errado. Na hora do sacrifício, o mesmo ponto. Veja, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, dentro da arca. Ele não poderia dar de costas para a arca, porque Deus matava ele. Ele tinha um limiar para que ele volvesse na hora correta e seguisse o rumo. Porque se ele fizesse algum procedimento errado lá dentro, Deus o matava. Perfeição, o rito era perfeito, irmãos. Ele entendia o seu papel. Então Deus, ele não trabalha com pessoas erradas. Deus não trabalha com pressupostos errados. Crente não tem opinião. Crente não foi chamado para ter opinião. Minha opinião é... Crente não tem opinião, rapaz. Crente tem conceito. Conceito de Deus é o meu conceito. Eu não tenho opinião não, irmãos. Quem sou eu para ter opinião a respeito das coisas de Deus? Eu tenho que ter conceito extraído da Escritura para servir a Ele. Não é por isso que tem essa bagunça na igreja hoje? Porque a igreja tem opinião. Aí cada um coloca dentro da igreja aquilo que ele acha que é correto. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é isso aqui. Aí coloca dentro da igreja. Igreja não tem opinião, santos. Igreja tem conceito. Porque a Bíblia já tem um conceito. Eu tenho que imitar esse conceito, santos. Sacerdotes perderam o conceito. Sacerdotes perderam o conceito de Deus. Aí Deus vai ter um encontro com eles. Não é por isso que Malaquias está aqui batendo neles? Isso é um reflexo tão abrupto para os dias de hoje, porque quando você lê isso aqui, você tem que ter vergonha na cara, rapaz. Quando você lê Malaquias, você tem que ter vergonha na tua cara. Dizia assim: eu não faço parte desse contexto aqui. Eu preciso melhorar o que Malaquias está dizendo aqui. Eu preciso melhorar a minha parte intelectual. Eu preciso melhorar a minha parte moral. E eu preciso melhorar a minha ortopraxia, que eu não faço nada para Deus. Eu acho que servir a Deus é estar nos sábados e nos domingos, dentro de um local fechado, somente isso. Não é isso, meu irmão. Isso aqui é um reflexo daquilo que a gente faz lá fora. O que nós fazemos aqui é um reflexo do que temos que executar lá fora. Então aqui ele explica no ponto 3, tem que dar glórias a Deus. Deus não é glorificado quando o seu nome é pronunciado no altar.
Não, mas quando a sua santidade é refletida na vida prática do indivíduo. Isso é ser cristão. Quando eu saio daqui, eu vou executar com os meus membros o Evangelho. Estou glorificando a Deus. Quando eu chego na empresa, bato o ponto correto. Quando eu chego na empresa, não queimo horário, não faço corpo mole, obedeço os meus patrões, não faço nada de errado, estou glorificando a Deus. Aí eu paro um tempo, fico ali falando do Evangelho. Eu estou pregando o Evangelho, senhor, aqui na empresa, eu não estou trabalhando não. Eu começo a pregar o Evangelho escondidinho lá nos corredores. Não estou glorificando a Deus. Estou desonrando a Deus. Mas não estou falando dele, está desonrando a Deus. Você não foi chamado para isso? Você foi chamado para trabalhar. O seu salário, não tem, na parte do contrato, não está dizendo que você tem que parar para estar evangelizando, não, rapaz. Você tem que trabalhar. A dona de casa que está cuidando dos filhos em casa, ela não vai ficar o dia todinho no WhatsApp, né? Ela vai ficar no WhatsApp o dia todinho, no Facebook, no Instagram, vendo TikTok? Vai? Não, meu irmão. Ela tem que lavar, cozinhar, passar, porque não é o trabalho dela em casa. Quanto mais eu trabalhando, a esposa está cuidando dos filhos em casa e da casa, que é o trabalho dela. Ela está glorificando a Deus. Não é preciso ela estar dando glórias. Não, ela está executando a sua tarefa ali, com as crianças, para a escola, ensinando, cozinhando, passando, arrumando a casa. Isso é o trabalho dela. Se ela não trabalha na rua, então ela vai fazer isso em casa, porque é necessário. Esses atos é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Veja como é simples glorificar a Deus. Isso é uma parte moral. Mas existem outras coisas que evocam essa questão de glorificar a Deus. Quando você pega a extensão da Escritura, que é muita coisa, e eu começo a colocar aquilo de ordem sistematizada na minha mente e ver o que é que Deus exige de mim. Aí Deus tem 3 mandatos dentro da Escritura: o mandato social, cultural e mandato espiritual. É os mandatos que a igreja tem que cumprir. Tem que cumprir, santos. Aquele exemplo que eu dei da pessoa que disse, eu não gosto de ler, ela já está em pecados, porque o mandato cultural ela já não está cumprindo. Tem que ler, tem que ter estudos, tem que ter formação, alfabetizar-se, tem que ter tudo isso, porque esse é um processo da cultura nossa, como seres humanos, temos que passar por isso. Isso está dentro dos padrões que Deus diz, não somente para a igreja, mas para toda a sociedade. Toda a sociedade tem que passar por isso. Pô. É a exigência do Criador com a criação. Aí eu penso que fazer isso é somente para as pessoas de fora. A igreja tem que melhorar, ser mais áspero do que as pessoas de fora do mundo. Mas ela não é, por isso que ela peca. É aqui, Israel está pecando diante de Deus, por não querer glorificar a Deus. Quando nós formos pecarmos, temos que pensar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes antes de pecar. Temos que pensar, porque o ato de pecar é o ato de desfazer a glória de Deus. O pecado, ele destrói o ato da glorificação de Deus. Quando eu peco, eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando ao outro ser que está aqui do outro lado. Eu estou glorificando a Ele, eu estou imitando Ele, eu estou imitando a sua intelectualidade, eu estou imitando a sua ortopraxia quando eu peco. Nós pecamos, irmãos. Então lembre-se, quando nós pecamos, estamos imitando ao Deus desse século. Estamos glorificando a Ele pelas suas maravilhas que Ele tem feito na sociedade. Tem destruído o lado moral, o lado social, o lado intelectual é pervertido. Ele desconstrói. Aí nós, como pecamos, estamos altamente copiando Ele. Aí como é que Deus olha o povo dele tratando da infidelidade pactual com Ele? É porque nós fazemos isso. Né? O texto está dizendo, infidelidade desse povo. O povo de Israel tinha Deus como Deus e adorava outros deuses. Vê Salomão? Salomão casou-se com aquelas mulheres que não era para casar. Não é que as mulheres eram imorais. Não era imoralidade, não. Era o lado espiritual delas, que Deus disse, não quero vocês com elas, não. Essa mulher, ela serve a outros deuses. Ela pode ser uma mulher trabalhadora, pode ter boa conduta moral, elas podem ser uma reflexão de uma sociedade boa, mas para mim não serve, não se misture com essas pragas. Eu não quero os meus filhos casando com essas miseráveis, porque se casar, eu acabo com vocês. Israel fez isso. Quando o povo está no exílio, o que acontece? Os líderes, de novo,
casam-se com essas mulheres. Aí Deus, calma, deixa eles voltarem. Quando o templo estava sendo reerguido, Neemias e Esdras relata que o templo já estava avançadíssimo. Deus disse, vou fazer com que eles encontrem a lei. Aí o garoto estava arrumando nas partes do templo, aí encontrou um livro e disse, esse livro leva para Esdras. Esdras deve entender o que é isso. Quando Esdras olhou e fez, pai, é a lei, a lei. Ele diz o texto que ele puxou os pelos e começou a clamar a Deus. Deus está irado conosco, porque a lei foi trazida para nós. Deus quer pactuar conosco outra vez. Ele está dizendo aqui, ó, livre-se dessas mulheres, acabem com esses casamentos mistos, porque quando vocês casam-se com essas mulheres, os líderes, eles trouxeram a sua bagagem para dentro de Israel. Então vamos fazer aliança com Israel de novo, mas para que a aliança seja feita, vocês precisam me glorificar. Como? Divorcie-se dessas mulheres. Eu não quero elas aqui. Não somente elas, também não quero as crias delas. Olha para aí que Deus disse. Os filhos delas, olha, despacha, pacote completo, meu irmão. Não quero esse povo aqui não. Vocês são infiéis quando vocês procuram esses casamentos. Aí hoje nós vemos na sociedade cristão desesperado, querendo casar de todo jeito, aí casa com incrédulos, acha que é bênção de Deus. Me chamaram, olha, vem aqui na minha casa, orar aqui por mim e pelo meu noivo, futuro marido. Eu disse, não posso fazer isso. Sabe por que não posso? Porque Deus não se agrada do que você está fazendo, fulano. Não se agrada. Mas você é o meu líder. Eu disse, posso ser até seu líder, mas eu não vou estender as minhas mãos para abençoar uma coisa que não está abençoada por Deus. Mulher de Deus procura homem de Deus. Homem de Deus procura mulher de Deus. Será que não existe um homem de Deus que esteja nesse mundo solteiro para que uma mulher dessa está desesperada para casar? Aí pega qualquer um que está na mira, a mira e a massa de mira que tem na arma, ela tem que ser disparada corretamente. Dispare corretamente, rapaz. Acerte um homem de Deus. Nem que você tenha que sair aqui da igreja, vai buscar um homem dessa igreja reformada todinha, mas faça isso. E o homem é a mesma coisa, vá buscar uma mulher reformada e case com ela. Vale a pena, Santos, vale a pena, para você não estar levando pancada de Deus. Aí depois que casa, aí está pedindo oração. Eu não oro não, meu irmão, eu oro para que Deus traga mais juízo para você ainda. Mais juízo, para você sentir na pele como é desconfortável um pai ver um filho estar fazendo coisa errada. O pai quer tirar o filho da desgraça, mas o peste quer ficar lá. Aí o que é que acontece? Vai apanhar. Ela apanha que é para aprender. Aí Deus batia Israel por causa disso, porque o povo estava em infidelidade, não estavam glorificando a Deus. E Deus começa a dizer nos versos 1 e versos 2 que isso é necessário, sacerdotes, para que vocês aprendam a me honrar. Como é que vocês dizem que tem um pai e vocês não honram o pai? O mandamento como promessa, meu irmão. Veja que Deus botou um mandamento humano fazendo reflexo a ele. Não é por isso que a oração está lá, Pai nosso que estás nos céus. Olha como é que ele diz, veja como é que abre a oração. Pai e nosso, que temos um Pai que está no céu. E no decálogo, que tem os 10 mandamentos, ele abre na segunda sessão com o mandamento, o maior mandamento como promessa. Honra teu pai e a tua mãe. O que é honrar? É glorificar o teu pai, é glorificar a tua mãe. Quando tua mãe diz faça isso, você tem que fazer. Quando seu pai diz estude isso, você tem que estudar. Isso é glorificar o pai. O papel do filho não é esse, irmãos? Glorificar os pais? Honrar os pais é isso. Da mesma forma que nós honramos a Deus, glorificando a Ele, obedecendo a Ele, os filhos devem obediência aos pais. Mas lavar hoje um prato, não sei se eu vou fazer isso. Não sabe? Tem que fazer, irmãos. Antigamente, na época dos meus pais e avós, a chibata entrava, meu irmão. Entrava com força. No tempo do meu avô, quando se levantava a voz e dizia qualquer coisa contrária a ele,
a tapa era na cara. Não tem esse negócio de abrir processo não, viu? Vai levar outra se abrir processo. Hoje eu vou processar os meus pais. Que covardia de um filho. Isso é um covarde. Um covarde, um filho desse, que tem coragem de ir numa delegacia processar o pai, porque apenas deu uma lapadinha nele. Eu não concordo a bater na cara de ninguém não, mas nas partes que devem ser batidas eu concordo, Santos. É natural que o pai castigue os filhos quando os filhos estão em pecados, porque é Deus que está dando esse exemplo. Então esses atos de glorificação que os sacerdotes estavam negando a Deus, Deus o estava cobrando. Aí quando chega na última parte aqui, uma das últimas, ele vai dizer assim: a maldição das bênçãos, o juízo mais severo, enviarei contra vocês a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Aí Deus promete, irmãos, de geração a geração, bater. Um filho responde pelos pecados dos pais. Êxodo capítulo 20, ele diz que ele abre a expressão assim, irmãos. Êxodo capítulo 20, que é a exposição dos 10 mandamentos, ele abre assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus forte e zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu vou fazendo visita nas gerações do primeiro corrupto, que corrompeu a minha lei, e vou visitando nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, até eu me esquecer deles. Aí você vê, Deus, ele não brinca com o ato de glorificação. Deus fecha as portas das bênçãos e traz maldição para o seu povo. Não é Satanás que traz maldição para o povo de Deus. Não é o diabo que machuca o povo de Deus. Não é Satanás que destrói o povo de Deus. É Deus que impune os seus filhos, porque nós temos um Pai. Não culpem o diabo pelas coisas que nós fazemos. Não culpem o diabo pelas transgressões que nós pecamos contra a santidade de Deus. Deus pode até usá-lo para punir o povo dele, viu? Deus pode até usá-lo para testar o seu povo, mas a mão que bate é a mão do Pai, não é o bastardo, não. Deus jamais permitirá que um bastardo bata em seus filhos, irmãos. É Deus quem dá a vara. É Deus que se aposta da vara e castiga o povo deles. Ele diz: eu, o Senhor, faço essas coisas. Eu, o Senhor, firo. Eu, o Senhor, mato. Eu, o Senhor, saro. Eu, o Senhor, abençoo. Eu faço todas as coisas. Eu, o Senhor. Não é o diabo, não. A igreja que não tem propriedade, que acha que é o diabo que faz essas coisas. Por falta de apropriação do caráter de Deus, da santidade de Deus, dos seus atributos, nós achamos que é o outro que faz as coisas. Então ele diz que as bênçãos referem-se à porção sacerdotal, eu vou tirar a autoridade deles, ao sustento do templo, eu vou tirar o sustento do templo, e ao próprio privilégio do ministério, que quem criou ele fui eu vou destruí-lo, se eles não fizerem o que eu quero. Então eu, o Senhor, faço isso. Deus não remove imediatamente o culto, ele apenas faz isso, esvazia o culto, santos. Esvazia o culto. O culto não tem a sua essência, a sua substância. É como se eu não estivesse lá dentro, e apenas a reunião está acontecendo, a parte formal, ou aquela parte que conhecemos como liturgia. Somente isso. A liturgia acontece, mas eu não estou lá dentro, eu não estou intimamente ligado com os sacerdotes, porque eles estão em pecados diante de mim. Isso disse o profeta. Esse insígnia teológico profundo, a pior forma de juízo,
Não é quando Deus tira o ministério, santos. Não. Mas quando permite que ele continue sem a sua aprovação. Ele não tira o ministério. Ele faz com que ele não tenha aprovação. Essa mensagem é para reformado. As igrejas reformadas estão em declínio, já faz décadas, irmãos, décadas, que as igrejas reformadas, elas perderam o seu direcionamento, perderam o foco, irmãos, do direcionamento de Deus. Então é como se Deus não está no culto, mas a liturgia está acontecendo. E eu fico muito preocupado com essas coisas. Que nós possamos estar dentro do culto, ligado naquelas coisas que Deus prescreve para nós e que eu tenho que executar essas coisas, não de uma parte forçada, irmãos. Culto não é força, não se trata de força. Eu vou me esforçar para estar no culto. Você não vai se esforçar para estar no culto. O culto faz parte da tua essência, rapaz. Não é por força que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu amo ao Senhor. Eu amo o povo de Deus. E com o reflexo desse amor que nós temos, aí estamos no culto. É o reflexo. Então, Deus, Ele não aceita esse tipo de culto vazio, porque o povo está vazio. Não é a liturgia tem que acontecer, porque a liturgia, irmão, é uma coisa linda. A liturgia é um reflexo da direção que está correta. Vamos deixar que o Espírito faça o que ele quer aqui. Isso não pode não, santo. O Espírito Santo não trabalha dessa forma não. Hoje o culto vai acabar de meia-noite. E a palavra ordem e decência fica onde, santos? A liturgia serve para corrigir isso, para dizer que Deus é um Deus organizado e que Ele trabalha com a liturgia. A liturgia quer dizer, é aquilo que eu quero que vocês façam. Mas não é apenas fazer a liturgia, é entendendo a liturgia, irmãos. Entendendo. Por que nós cantamos aqui cânticos congregacionais? Por quê? Por quê, irmãos? Cânticos congregacionais é a igreja toda cantando. Não é um ou dois cantando, santos. Vocês têm que cantarem, sabe por quê? Porque quando vocês cantam, vocês estão glorificando ao Deus da criação. Quando vocês não cantam, vocês não estão glorificando a Deus. Veja como é que glorifica a Deus. Agora a expressão verbal é essa. Quando eu canto, racionalmente eu estou cantando, porque eu estou entendendo que a letra está me dizendo, a letra é correta, a expressão é bíblica, essa expressão que a gente canta, ela reflete a glória de Deus, o princípio de Deus, a dogmática de Deus, reflete. Então abra a boca e cante, rapaz, cante para Ele. Isso é glorificar a Deus, no culto. Isso faz parte da nossa ortopraxia, parte da liturgia, parte da dogmática santa. Tudo isso é o culto. Então os sacerdotes estavam fazendo isso com a parte externa apenas, cantando, mas não estavam adorando a Deus, como aquela coisa, estou cantando forçado, eu não estou contente por estar aqui, é vazio, ele estava vazio, porque isto é glorificar a Deus. Então esta forma de culto é que Deus estava cobrando dos sacerdotes. Então o juízo já estava em andamento, quando ele diz, já as tenho amaldiçoado. Eu não vou, Malaquias, amaldiçoar eles não, eles já estão amaldiçoados por mim. A palavra anátema, no grego, significa desprezo de Deus para com alguém. Quando Paulo escreve em Gálatas 1, 7 e 8, que ele diz, mas mesmo vindo um anjo do céu, que vos pregue um evangelho diferente do nosso, esse seja anátema, quer dizer, seja amaldiçoado. Ou seja, amaldiçoado é mal falado, mal criticado. Quem está fazendo essas críticas? Não é ele. Eu estou dizendo que você não presta, isso que você faz não me agrada, a maldição é essa, que eu estou falando mal de você, eu estou me expressando mal de vocês, e vocês estão fazendo coisas erradas, e vocês têm a coragem de dizer para a sociedade que vocês são os meus servos.
a minha maldição é essa, que eu estou desprezando vocês. A aliança que eu fiz com vocês, ela está, não é quebrada e rompida, eu estou esvaziando vocês. Isso que vocês fazem aí tem nada a ver comigo. O reflexo da igreja contemporânea é uma igreja anátema, porque ela é amaldiçoada. Por quê? Porque ela rejeita a lei de Deus. Os sacerdotes rejeitavam, e Deus disse, eu rejeito eles. A igreja contemporânea rejeita a lei de Deus. O que temos que fazer? Rejeitar a eles, porque eles estão rejeitando a Deus. Deus os rejeita, porque eles não servem a Deus. Servir a Deus, irmãos, está dentro de uma expressão máxima de louvor a Deus. Servir a Deus está dentro de uma expressão máxima de teologia. Se você gosta ou não de teologia, não interessa se você gosta ou não. Você tem que amá-la. Ela é a expressão de Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Como é que eu conheço que Deus é Deus? Como é que eu conheço que Deus me salva? Que Deus faz com que aquele projeto de salvação ele aconteça? É por causa da teologia que ela me explica isso. É a teologia que ela faz isso, queridos. E a pessoa tem a coragem e a audácia de dizer, eu não gosto de ler as Escrituras. É um amaldiçoado quando ele diz isso. Ele está dizendo simplesmente, eu não quero ver e nem escutar o que está aqui dentro. Aí eu boto lá o livro. É aquelas pessoas que botam o carro, bichinha, levando aquele sol, Salmos 91, Salmos 23, achando que aquela coisa vai fluir alguma coisa para ele. Vai não, querido. Está glorificando a Deus. Mostrar a realidade do pacto que Deus fez. A mensagem ela se divide em 3 escopos como aplicação. Para os pastores e líderes, que são os sacerdotes, conhecer a verdade não substitui obedecê-la, santos. Não substitui. Eu conheço e com o fator de conhecer eu tenho que obedecê-la. Obedecê-la, santos, sobre todas as coisas. Segundo, o ministério pode continuar ativo e ainda assim está sob juízo de Deus, porque os líderes estão em pecados diante de Deus. Os líderes não podem estarem em pecados diante de Deus, santos. Não façamos aquilo que os sacerdotes fizeram lá atrás, desprezar Deus, rejeitar o culto, cair em pecados diante de Deus. Deus ele não aceita uma vida miserável dessa para com o seu povo, santos. Amém, queridos? Deus abençoe a vocês. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, nesse instante pela tua infinita misericórdia, que o Senhor nos der essa oportunidade para te glorificar, Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, te glorificando na parte cultica, tantos ouvindo quanto falamos da tua palavra. E que nossas expressões de orações e de cânticos, Senhor, seja para a tua glória. E também a nossa ortopraxia, quando entrarmos no segundo dia da semana, que está por vir aí, Pai, uma festa altamente cultural, altamente humana e depravada, Senhor. Que o teu povo, ele possa te glorificar diante dessas coisas. Eu te peço, Pai, derrama uma bênção cada vez mais especial no meio do teu povo. Faz com que nós possamos cada vez mais te obedecer, cada vez mais te glorificar, Senhor. Abençoa aqueles irmãos que estão com dificuldade, Senhor, dentro da congregação. Abençoa também a irmã Jaqueline, que passou por um processo de perda, Senhor, da sua gestação. Abençoa também, Senhor, a esposa aqui do irmão Rubens, que está grávida também, Senhor. Que a criança ela fique cada vez mais saudável e que ela possa vir à existência. Pai, abençoa todos os teus membros que aqui estão e congregados também, Senhor, para que possamos ser uma igreja forte e saudável, não apenas em teologia, mas em ortopraxia, em prática, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém.